Graça e paz, galera, pré-adolescentes, cara de leão, você também que está me assistindo aí no YouTube. Se ainda não curtiu, vai lá e dá um like, beleza? Então, olha só, a gente está falando o porquê, para que nós somos cheios do Espírito Santo. A tia Glauce falou na aula anterior e eu vou dar continuidade. E o primeiro tema, a primeira razão que eu vou falar aqui, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, é para a gente ter sabedoria. E aí a gente vai para a palavra, beleza? Vamos para a Bíblia? Vamos lá, gente. Estamos em Atos, capítulo 6, no verso 5. Diz assim, ó. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quem falou acertou. Então, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Aí, vamos lá. No verso 9. Diz assim, ó. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. A parada é o seguinte, veio galera de Olaria, Vila da Penha, Ramos, Bom Sucesso, geral, para tentar falar com Estevão, para discutir com Estevão. E olha só, o que diz? Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Se ligou? E olha só, o que é que Estevão estava fazendo, gente? Se liga, está aqui no verso 8, ó. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele estava abençoando aquele lugar, ele estava sendo um instrumento para curar, para libertar, e aquela galera ali se reuniu, um maior galerão, para discutir, para tentar debater com Estevão, só que ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio da sabedoria de Deus. Essa situação me lembra uma vez que eu estudava na universidade, na UERJ. Na sala de aula, teve um dia que a gente estava lá e o professor começou a dar aula. E na aula, ele começou a falar mal da palavra de Deus, começou a criticar Jesus. E eu estava na minha, mas começou a queimar, era o Espírito Santo, começou a queimar no meu coração. E aí eu comecei a debater. E o professor falava, eu falava, mas a palavra de Deus diz assim. E foi interessante que não foi só o professor. Os outros alunos se viravam, começavam a reprovar, me olhar de cara feia, falar também contra mim. E eu fiquei assim, caramba, mas vou dizer uma coisa para vocês. Não me lembro o que foi que eu falei, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que agiu através da minha vida. E foi interessante que teve uma hora que o professor falou uma coisa, uma pergunta que eu não sabia responder. Eu falei, caramba, e agora? Só que aí, lá no canto da sala, levantou um rapaz e falou, professor, mas não é assim? E aí o professor falou, é verdade. Então, no momento que eu achei que eu estava sozinho, que eu estava ali sozinho debatendo, tentando falar com aquelas pessoas todas que estavam contra mim, o Senhor já tinha levantado um irmão para me ajudar, mostrando assim, você não está sozinho. Tem sempre alguém fiel também que vai estar junto com você. E depois eu conheci, era o Moacir, nós nos tornamos amigos, e ali foi uma experiência que eu tive da sabedoria de Deus. Não foi da minha parte, porque da minha parte eu não tinha nada para dizer. Mas se nós temos o Espírito Santo, ele vai fluir a sabedoria através de nós. Amém? Vamos agora para a nossa outra razão para sermos cheios do Espírito Santo. Para não querer se vingar. Ih, rapaz, quis se vingar? Vamos aqui para a palavra de Deus também. Vamos para a Bíblia? Então, estamos aqui na Bíblia, olha só. Está lá em Atos 7, a partir do verso 54. A gente está falando de Estevão ainda. Diz assim, ó. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha só, ficaram furiosos e rangeram os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Se liga, os caras estavam furiosos, bufando, e Estevão estava vendo a glória de Deus. Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. E aí no 59 diz assim, ó, aquela fúria virou uma ação, eles começaram a apedrejar Estevão, olha só. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Olha só, gente, ele estava sendo apedrejado
E ele orou para Deus perdoar aquela galera que estava apedrejando ele. Isso é ação de um homem cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês, eu não passei nem 0,00001 do que o Estevão passou. Mas às vezes vem situações na nossa vida que a gente quer logo se vingar. Alguém fala alguma coisa contra a gente, nos ofende, alguém xinga. Aí a tua reação é revidar. Não, a gente é cheio do Espírito Santo. A gente não precisa se vingar. Você está lá jogando bola, né? Vem alguém e bate, te dá uma banda. Qual é o sangue? Sobe a carne, o que tu quer fazer? Na próxima eu pego ele também. Não, irmão, você é cheio do Espírito Santo. Quando aquela menina lá te olha com a cara feia, não fala com você, e aí o que você fala? Na próxima vez ela vai ver só. Porque quando ela está sozinha, ela vem falar comigo. Não, aí quando ela estiver sozinha, tu vai falar com ela. Por quê? Porque você é cheia do Espírito Santo e não vai se vingar. Amém? Eu quero aproveitar agora esse momento e fazer uma experiência para a gente entender um pouco mais como é que o Espírito Santo age na nossa vida. Amém? Vamos lá, gente. Olha só. Tá vendo aqui na minha mão, ó? Isso aqui é um efervescente. Aquele comprimido que você toma quando está meio gripado de vitamina C. Digamos que esse comprimido, esse efervescente, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo aqui, ó, compacto. O poder do Espírito Santo. Esse copo aqui, ó, somos nós. E aí, ó, no momento que você crê e recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. Então, ó, o Espírito Santo está dentro de você. E aí, o que acontece? Como é que a gente vai ativar o Espírito Santo? O Espírito Santo quer se mover. Lembra que eu falei lá no início? Que o Espírito Santo, ele lembra movimento, ele quer movimentar a nossa vida, quer fazer a gente agir. Então, ó, o Espírito Santo está aqui, o poder de Deus dentro da gente, só que a gente precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar ricamente na nossa vida. Aí, olha só, vem a palavra de Deus, ó, e começa a gerar um rebuliço, porque é a palavra de Deus que leva a gente a fazer o quê? Orar. Leva a gente a ler a Bíblia cada vez mais. E o Espírito Santo começa a fazer esse rebuliço, começa a agir. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico cheio do Espírito Santo. Quanto mais eu fico cheio do Espírito Santo, mais eu quero ler a Bíblia. Quanto mais eu oro, mais eu estou cheio do Espírito Santo. Quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo, eu oro. Quanto mais eu prego a palavra, eu testemunho, eu falo de alguém do amor de Jesus, mais o Espírito Santo age na minha vida. E quanto mais o Espírito Santo age na minha vida, mais eu quero pregar a palavra do Senhor. Então, se você tiver com o Espírito Santo se movendo no seu interior, meu querido, você não tem ideia onde o Espírito Santo vai te levar e quantas vidas você vai ser um instrumento para abençoar, amém? Deixa o Espírito Santo fazer uma ebulição, movimentar o teu ser, para que você seja um instrumento para ganhar vidas e para fazer algo novo nesse mundo que a gente vive. Amém, gente? Para finalizar, vamos aqui para a Bíblia, Atos 9, verso 31, diz assim, ó. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, ficava mais forte, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. No momento que eu e você formos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo puder usar a nossa vida para a glória do nome do Senhor, a gente vai multiplicar esse amor. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O objetivo do crescimento é que mais pessoas sejam cheias do Espírito Santo e desfrutem do amor de Deus. Aqui na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro. Nós precisamos do Espírito Santo nos encher para que mais pessoas conheçam a Jesus, sejam salvas pelo amor de Deus e venham compartilhar essa graça com mais pessoas. Amém? O desejo do nosso coração é que você seja cheio do Espírito Santo. O nosso desejo é que, de alguma forma, o Espírito Santo venha ter falado ao coração de vocês e que a gente possa viver na graça e na plenitude do Espírito. Que Deus te abençoe muitíssimo e fica aqui com o último recadinho dos nossos pré-adolescentes. Tchau, tchau. Olá! Se você tem entre 9 e 12 anos, quer aprender mais? Vem estar com a gente.
todo domingo, às 19 horas, na Igreja Cara de Leão. E que Deus te abençoe muitíssimo!